Boa noite a toda a igreja, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu sou o pastor Lucas, pastoreio pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, a Igreja Batista Vida Viva, na cidade de Nova Serrana, perto ali de Belo Horizonte, terra do calçado. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui essa noite, compartilhando um pouco do que o Senhor tem ministrado ao meu coração, feito através das nossas vidas, a visão que Ele nos deu, como Ele nos uniu, como eu cheguei até aqui essa noite, através da vida do nosso irmão e missionário Alexandre, da família dele, missionária Juliana, a família dela. Hoje eu tive o prazer de conhecer pastor Davi, ouvi muitas histórias, muito milagre, viu o queimar do Senhor no seu coração, pastor. Fiquei muito feliz de ter te conhecido. Tenho 2 filhos, estão na cidade de Divinópolis hoje com minha mãe. Vim correndo para cá, estou com minha esposa Rafaela, aquela mulher maravilhosa ali no canto. Faz sinal assim, para passar bastante vergonha, isso. Podem ver, irmãos, quanto ela é linda. Eu orei muito, ela nem tanto, né? Mas amém, glória a Deus. Queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5. Quero falar sobre um texto bem conhecido no nosso meio, que é a história do endemoniado de Gadara. Marcos capítulo de número 5, a partir do verso 1, diz a palavra do Senhor. Eles atravessaram o mar, foram para a região dos Gerazenos, e quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes, quebrara os ferros de seus pés, e ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. E uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. Os espíritos saíram, entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. E os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos à cidade, nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. E os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. E então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E Jesus não o permitiu, mas disse: vá para sua casa, para sua família, anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Todos ficaram admirados.
amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Te exaltamos e bendizemos, papai. Te glorificamos por tua fidelidade, por tua graça, pelo teu amor, pelo privilégio e oportunidade de estarmos reunidos aqui esta noite como corpo do Senhor, como igreja do Senhor, para aprender de Ti, ouvir testemunhos, meditar em Tua palavra, crescer na graça, no conhecimento, e Te damos total liberdade, papai, para que Tu venhas agir em nosso meio, para que Tu venhas agir neste lugar. Quebre, Senhor, correntes, grilhões, cadeias, sejam repreendidas agora toda opressão, todo intento maligno, toda escama dos olhos espirituais, caiam por terra, que seja uma noite de renovo, de despertamento, e uma noite de cura, de vida, de avivamento, de libertação para louvor e glória do Teu santo e maravilhoso nome, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Coloca a Bíblia aberta em seu colo, com muito carinho, com muito cuidado, e dê a sua melhor salva de palmas para o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Gadara era uma cidade na região de Decápolis, que era uma região composta por 10 cidades, muito prósperas, e é nesse lugar que Jesus chega, e ali se depara com um homem que estava sob influência, sob controle, sob a ação de espíritos demoníacos, e este homem representa, fala para nós, uma vida morta. Ele é o exemplo de uma vida morta, de uma vida decaída. Deixa eu só explicar o nome da nossa comunidade lá em Nova Serrana, por favor. Nós entendemos pela palavra de Deus que aquele que não ama, 1 João capítulo de número 3, aquele que não ama permanece na morte. Então existe um estilo de vida, de generosidade, de amor, de cuidado, de graça, de bondade, de misericórdia que reflete vida. Essa é a vida viva. E existe um estilo de vida egoísta, mesquinha, não perdoadora, maldizente, que reflete morte, destruição, dor. E esse é o reflexo de uma vida que é morta. Apóstolo Paulo, quando ele diz, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ele não estava dentro de um cemitério, ele estava falando para pessoas que respiravam, andavam, mas tinham a sua vida espiritual morta. O Senhor nos chamou para sermos vidas vivas, para termos vida, para refletirmos vida, para gerarmos vida no nome dEle, amém? Então o endemoniado de Gadara era o reflexo, um modelo, um exemplo para nós, de uma vida morta, nesta condição antes de Cristo. Ele revela o estado de degradação da humanidade. Como ele vivia, no versículo 3 vai dizer que ele vivia entre os sepulcros, porque uma pessoa com uma vida morta, ela não tem acesso e não consegue chegar no mundo dos vivos. O versículo de número 3 e 4, os versículos 3 e 4 vão nos contar que uma vida morta, ela é indomável, ela não consegue respeitar limites. Esse homem era preso com correntes, com grilhões, ele era amarrado, ninguém era suficiente forte para detê-lo, para impedi-lo, nem as correntes podiam o deter. Ele as quebrava, e uma pessoa com uma vida morta, degradada, sem Cristo, ela é dessa maneira, não consegue respeitar limites. Por isso às vezes essas pessoas precisam ser contidas, amarradas, alguns precisam ser presos, nada para a sede da vaidade, a sede da ganância, a sede da avareza, a sede da maldade, a sede da corrupção. Nada consegue deter, nada consegue parar, não é verdade? Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos o esfriamento do amor, o aumento da iniquidade,
E nós pensamos e nós percebemos que quando parece que não tem jeito de ficar pior, o negócio estreita mais um pouquinho, escândalo atrás de escândalo, a maldade reinando, a corrupção reinando, e esses homens são indomáveis, não respeitam os limites. No versículo 5 mostra que uma vida morta reflete destruição. Este homem vivia em meio aos sepulcros e ele se cortava com cacos. O corpo dele era ferido, ele se machucava. E uma pessoa com vida morta, ela não é só ferida, ela não machuca apenas a si mesma, mas machuca todas as pessoas que estão ao seu redor. São destrutivas, estão dominadas por um impulso de morte, são incontroláveis. E a grande verdade é que ninguém tem noção da dor que aquela pessoa sente, do vazio existencial, da angústia que o toma por dentro, da ausência de plenitude, de sentido. Porque quando nós experimentamos a vida que é Cristo Jesus, nos tornamos completos, nos tornamos plenos, passamos por adversidades, passamos por momentos de crise, passamos por momentos de luta, e mesmo assim o nosso coração arde, nós choramos muitas vezes, mas aquela convicção de que a alegria vem ao amanhecer. Nós passamos por diversos obstáculos, diversos momentos difíceis, mas sabendo que aquele que há de vir virá, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Passamos por tempos difíceis que parece que não chegam ao fim, mas nós sabemos que o nosso Redentor vivo está. Nossa esperança não é a última que morre, nossa esperança morreu, foi pregado numa cruz, morreu, foi sepultada, mas ao terceiro dia ressuscitou, viva está e permanece para sempre. Jesus é a nossa viva esperança. Amém? Essas pessoas marcadas pela morte, com uma vida que reflete morte, são pessoas vazias, são pessoas solitárias, que experimentam constantemente uma dor que para eles parece não haver cura. Agora é interessante que Jesus chega nesse lugar. E quando Jesus chega neste lugar, este homem com uma vida marcada pela morte, sai correndo de encontro a Cristo e se ajoelha diante dele. Nós precisamos entender a grandeza, o poder do Deus que eu anuncio essa noite, do Deus que nós servimos, do Deus que dizemos crer. Diante dele, até os demônios sabem que precisam se prostrar, e que dali em diante o destino deles está nas mãos do Todo-Poderoso, do detentor de todo o poder. Não existe nenhum poder maior do que o poder do nosso Deus. Ele se ajoelha diante de Cristo. Aquele homem sente, mas não entende. Ele corre, mas não entende. Ele fala, mas não entende, porque ele está dominado, tomado por um processo de morte, dominado por um ímpeto, um impulso de morte. Mas ele tem um encontro com Cristo. Jesus chegou naquele lugar. E agora nos versículos 15 e 17, vamos falar do comportamento, da reação da sociedade, daquela cidade, das pessoas daquela cidade, quando chegam ali para ver o que tinha acontecido. Aquele homem que todos conheciam, que era conhecido na cidade, porque ele corria nu, vivia nos sepulcros, todo cortado, todo machucado, e ninguém conseguia contê-lo, agora estava sentado em um estado de sanidade perfeita, vestido, sóbrio, e falando ali com Cristo, conversando normalmente.
E como que a sociedade e a cidade reage àquilo? Com alegria? Não. Com comemoração? Não. Eles têm medo. A sociedade também reflete e revela uma vida morta. Eles pedem para Jesus se retirar daquele local, porque o lucro dos porcos era mais importante do que uma vida restaurada. Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário por vidas, por mim, por você, por aqueles que estão lá fora, tomados por impulso de morte, presos nos vícios, presos na prostituição, presos na corrupção, presos na ganância, na mentira, na vaidade, presos no engano das religiões vãs. Jesus derramou o sangue dele na cruz por eles, por nós. Pessoas são mais importantes do que coisas. A sociedade tem medo. E hoje, por onde nós andamos, por onde caminhamos, nós contemplamos sepulcros diversos, sepulcros do vício, da criminalidade, da maldade, do engano, sepulcros da desesperança, da falta de conhecimento, da dor, do desânimo, das feridas na alma, das incertezas. E a grande realidade é que estamos morando entre mortos. E esses mortos se encontram em profunda solidão, presos dentro de si mesmos, sem esperança, sem perspectiva, sem alegria, sem alimento, sem saúde, sem salvação, sem vida. E é por isso que nós devemos respirar e viver missões. Amém? Glória a Deus. Eu fui despertado há algum tempo atrás, alguns anos atrás, sobre Moçambique. Meu coração se inclinou para aquele lugar de uma forma inexplicável, sobrenatural. Nossa comunidade lá em Nova Serrana, muito pequenininha, e eu chorava muito por aquele local, mas eu não conhecia ninguém lá. Eu chorava muito por aquele local, mas eu nunca tinha viajado para lugar nenhum. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa naquele lugar, mas eu não sabia nem o que, nem como. E aí eu reuni a igreja, reuni os meus irmãos de fé, contei para eles, falei, olha, eu decidi, eu vou para Moçambique. Nossa comunidade muito pequena, composta na época por pessoas muito simples. E eu reuni eles, falei, eu preciso da oração de vocês. Eu preciso de 8.000 reais, porque eu vou para Moçambique. Deus inclinou meu coração para aquele lugar. E eu preciso gerar vida naquele lugar. E aí os irmãos me perguntaram o que eu ia fazer lá. Eu respondi a verdade para eles, não sei, porque eu não sabia. E eles perguntaram quem ia comigo, e eu disse ninguém, porque não tinha ninguém. E perguntaram também quem eu conhecia lá, e eu disse também que não conhecia ninguém, e era verdade, eu não conhecia ninguém. Se eu falava algum outro idioma, também não falava, continuo não falando. E aí eles falaram, pastor, com muito cuidado, com muito carinho, eles me aconselharam, pastor, o senhor está doido. Isso não é coisa de uma pessoa normal. Aí o outro irmão lá do corpo de obreiro, da liderança da nossa igreja, falou, pastor, me desculpe, o senhor está querendo é viajar. O senhor está querendo passear, mas para Moçambique. O outro já logo levantou, a gente estava passando por um tempo de recessão, uma crise na cidade que nós moramos. Eles falaram, pastor, 8.000 reais, isso é uma loucura, é um tempo igual esse. O outro foi mais sábio, falou, pastor, eu creio no seu chamado, eu creio que Deus gerou isso em seu coração, eu creio que vem da parte de Deus. Eu falei, pelo menos um. E aí ele concluiu dizendo, mas não é o tempo. E eu falei, amém, então amém. Fui para casa convencido de que aquilo era uma loucura, e de fato era, né?
E decidi que não era o tempo, que ia deixar para depois, ia amadurecer a ideia. Mas no outro dia eu chorava compulsivamente por aquele lugar e não tinha explicação, porque eu não conhecia ninguém. E uma semana de crise eu entendi que eu precisava ir para aquele lugar. De uma forma inexplicável, não, explicável para nós que cremos. Eu precisava de R$8.000. Pessoas que nem eram da igreja, pessoas que nem cristãos eram, alguns não são, começaram a me ajudar nesse projeto e acreditaram nesse projeto. E eu precisava de R$8.000 e eu lembro que na época eu consegui 12. Falei, uau, 12 mil. E eles me perguntavam o que eu ia fazer lá, né? Os colaboradores que estavam apoiando a missão. Eu falei, não sei. Como que você vai chegar lá? Eu falei, ainda não sei. E consegui 12 mil. Um outro irmão chegou ainda com mais 4. 16 mil. Cadê o pastor Davi? 16 mil, pastor. Está lá fora. 16 mil. E aí ele tirou o dinheiro da poupança do filho dele que ele juntava e tirou esses 4 mil para entregar para a missão. E naquele momento eu senti no meu coração de devolver para ele o dinheiro. O Senhor já havia recebido a oferta dele. O Senhor já tinha visto a dedicação dele. Eu devolvi ele o dinheiro, disse para ele que precisando eu pediria. Irmãos, parte eu para Moçambique, sozinho. Todo o percurso é em inglês, eu não falo uma palavra em inglês. Passei aperto, passei sufoco. Cheguei lá, fiquei 10 dias para lá, para cá, abraçando, orando. Mas e daí? E aí? O que é? Como que vai ser? E aí no 10º dia veio em minha mente de uma horta para que o pessoal pudesse plantar e colher. É um projeto que eu conheci lá, que chama CAN. Hoje esse projeto é independente. E a minha ideia era montar ali uma plantação, uma grande plantação, para que eles pudessem colher o fruto da plantação e através do fruto da plantação eles poderiam vender e sustentar a escolinha que alfabetizava, evangelizava, evangeliza e alimenta crianças, em sua maior parte órfãos. Essa foi a primeira vez que eu fui para Moçambique. Interessante. No 10º dia eu tive a ideia. No 11º dia eu conheci o secretário da agricultura do lugar e consegui um terreno de doação lá enorme. No 12º dia eu aluguei um trator, estava eu em cima de um trator lá, arando a terra. Foi montada uma grande horta lá. Este instituto cuidava de 60 crianças órfãs. Teve uma cena que me marcou. Queria até pedir para colocar as primeiras fotos aí. Pode ir passando, só para o pessoal ir vendo. Uma cena que me marcou. Amém. Essa foi a primeira vez que eu fui. Uma cena que me marcou muito. Aqueles ratinhos lá são para consumir, viu, gente? É comida lá. Eu comi 2. Não estava gostoso, não. Um monte de gente pergunta, qual que é o gosto? Gosto de rato. Ruim. Uma cena que me marcou muito foi que as crianças recebiam 2 bolachinhas cada, um copo de suco e uma banana. E para a maior parte delas era a única refeição do dia, a única. E eu vi uma menininha lá da idade do meu filho, não, na época mais velha que o meu filho, guardando uma bolachinha no bolso e comendo uma. E eu perguntei para ela, falei, princesa, por que você está guardando? É para comer. E ela disse assim para mim, eu estou guardando para o meu irmãozinho, para quando eu chegar em casa, porque ele não tem nada para comer. Que choque que foi para mim aquilo ali. Meu Deus. Nunca mexi com plantação, nunca mexi com horta, isso é a praia do Alexandre, não a minha. Mas montamos essa horta lá, depois eu vou passar algumas fotos dela, dessa plantação lá. E esse projeto antes dependente, hoje é independente. Antes 60 crianças, hoje 230 crianças são alimentadas,
alfabetizadas, evangelizadas, para a glória do nome do Senhor. Não tenho contato com esse projeto, ele é independente, né? O Senhor moveu. Eu fui sem saber o que eu ia fazer, mas o Senhor sabia. Nós precisamos respirar missões, falar de missão, crer na missão, no Deus que nos chama, no Deus que é o provedor, no Deus que nos capacita, que move em nós e através de nós. Vidas foram transformadas. Um lugar que reinava a morte começou a ter faíscas, fagulhas de vida, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém. Existem pessoas necessitadas de saúde espiritual, de saúde física, de saúde emocional, pessoas doentes, enfermas, e nós temos o antídoto, nós temos a resposta, nós temos a solução, nós temos por nós o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e Ele não só está conosco, como Ele habita em nós. Ele não só caminha junto conosco, mas Ele caminha dentro de nós, Ele se move dentro de nós. O que nós precisamos é nos render. Aquele homem tem um encontro com Cristo, e o que acontece quando ele tem um encontro com Cristo? Ele é liberto. Jesus o libertou do medo, da culpa e da exclusão. Jesus perdoou aquele homem, e o perdão é a libertação da vergonha e da culpa, e Ele fez isso conosco. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus pega uma pessoa dominada, que caminhava nua, que era motivo de chacota, de zombaria, desacreditada por completo, de cabeça baixa, levanta o rosto dessa pessoa e diz: levanta a sua cabeça, porque você não deve nada para ninguém. E aí alguém diz: mas pastor, mas Senhor, mas Jesus, mas irmão, você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu fiz, você não conhece o meu passado, você não sabe o que eu tenho ou o que eu tive a capacidade de fazer, o quão maligno sou, quanta maldade há em mim, a partir de mim, quanto mal eu já fiz para tantas pessoas, quanto sofrimento eu causei. Mas Jesus diz assim para ele, para mim, para vocês: eu paguei a sua dívida, eu mudei a sua história. Não havia um ponto final na sua história quando você era dominado pelo ímpeto e impulso da morte. Quando você se encontra comigo, eu coloco uma vírgula, e agora a sua história continua de uma nova maneira, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Mas é tudo o que eu fiz, o seu passado agora, o meu passado, serve agora para exaltar o que Cristo fez por nós. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Jesus liberta do medo, da vergonha, da culpa. Mas Jesus não faz só isso. Jesus inclui. Como que um homem daquele poderia estar inserido em algum lugar, se ele causava tanta destruição, se ele era dominado? Mas Jesus o inclui. Agora ele está liberto, livre, pronto e preparado para estar no mundo dos vivos. Jesus fez isso conosco. Ele nos tirou da morte, nos transportou para a vida. Ele nos tirou das trevas, nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para a luz.
Ele nos tira de um contexto onde tínhamos o poder e a capacidade de gerar morte e dor, coloca dentro de nós vida, e agora uma fonte de água viva jorra a partir de nós, e aqueles que estão ao nosso redor são contagiados por essa vida, são saciados, são alimentados, recebem refrigério, paz através de nós. Jesus liberta aquele homem do medo, liberta da culpa, liberta da vergonha e liberta da improdutividade. Jesus não só liberta e inclui, Jesus vocaciona, comissiona. Jesus dá uma ordem para aquele homem: vai agora buscar os outros gadarenos. Eu não sei qual o contexto de onde você veio. Quando eu falo do gadareno, mexe muito comigo, porque eu era um gadareno, dominado pelo pecado, dominado pela maldade, dominado pela mentira, dominado pela promiscuidade, dominado por vícios. Eu era uma pessoa que não acreditava em mim e não tinha esperança alguma, que por várias vezes tentei tirar a minha vida, porque não havia sentido para aquela vida morta que eu vivia. Mas alguém acreditou, alguém olhou para mim com olhos de amor, e me falou desse Senhor que me ama, que também acreditou ao ponto de ser fiel até a morte, e morte de cruz, ao ponto de ter seu corpo dilacerado, ferido, machucado, ao ponto de derramar o seu sangue, para que lavado nele, minhas vestes fossem limpas, para que resgatado de um charco de lamaçal de lama, pudesse ser colocado em um local seguro, amplo, espaçoso. Ele acreditou em mim, acredita em você, acredita naquele seu parente, familiar, que está perdido, dominado pelo ímpeto de morte, acredita naqueles que estão passando na rua. O que nós precisamos é anunciar essa vida. Jesus fala: vai, anuncia. Existem outros gadarenos lá de onde você saiu, existem outros nos sepulcros, existem outros nos vícios, existem outros passando fome, existem outros necessitados de um abraço, de esperança, de amor, existem outros. Aquele homem foi e começou a anunciar quanto Jesus tinha feito por eles. Todos ficaram admirados, e eu penso, perguntariam talvez para ele: de onde vem você? Você é diferente, você pensa diferente, você se importa diferente, você age diferente. O povo está aí preocupado com porco, você está aí preocupado com gente. O povo está preocupado com porcos, com o lucro dos porcos. Aí as mesmas pessoas que desacreditaram de você, que te humilharam, que te desprezaram, que te isolaram, que te deixaram de lado, agora você está falando de vida, de amor, de esperança para essas pessoas. De onde você vem? E talvez ele responda, ou tenha respondido, e nós respondemos: eu vim do céu. Porque Jesus me deu uma nova natureza, uma nova vida, uma nova mente, um novo coração. Ele me curou, me acolheu, me perdoou, fez novas todas as coisas na minha vida, e agora fala comigo e fala contigo: vai e anuncia quão grandes coisas eu fiz por você. E sabe, irmãos, nós não queremos levar apenas cestas básicas para os gadarenos dos sepulcros, não. Nós queremos trazê-los para se assentarem conosco, libertos, vestidos, salvos e vivos.
É isso que nós queremos. Uma multidão seguia Jesus, estavam como ovelhas sem pastor. Jesus multiplica pão e peixe, todo mundo conhece essa passagem. E Jesus não só distribui o alimento para eles não, Jesus pede para que eles se assentem. Nós precisamos trazer essas pessoas para a comunhão, para se assentar conosco, para desfrutar dessa vida, desta paz, dessa alegria, desta esperança que não morre, que não acaba, que é eterna, que é Cristo Jesus. Nós temos poder para fazer muito em Cristo Jesus. O mesmo Espírito que atuava em Cristo é o mesmo Espírito que atua em nós, e Ele mesmo declara: coisas maiores das que eu fiz, vocês farão. Pode passar a outra pasta, as outras fotos. Esse é um pouquinho da horta da primeira vez que eu fui, um pedacinho só. É uma grande plantação. A alegria e o sorriso, a garantia do alimento, o amor dado e retribuído, o abraço do Senhor dado e recebido. Os professores que antes desse, aí é um momento de culto, os professores que antes eram voluntários, hoje recebem para trabalhar, são famílias tendo sustento e provisão. Pessoas foram empregadas na horta, para trabalhar na horta, na colheita, no cultivo, no plantio. Famílias sendo empregadas, tendo recursos, recebendo vida. Meus filhos comigo na missão, foi esse ano. Esses aí são conhecidos, né? Junto com o Alexandre, a Juliana, a pastora Ângela Valadão, conheceu esse projeto, ouviu desse projeto e procurou, abraçou esse projeto também. Voltei lá uma segunda vez para levar o projeto do Sisteminha, que tende a levar resposta para a fome daquelas pessoas, através da criação de peixe, cultivo de frutas, verduras, ovos, galinha, e levar ali para eles a resposta para a fome. E como que nós levamos isso? Nós levamos e anunciamos que o Deus que nos salvou, nos libertou, nos incluiu, nos tirou do sepulcro, nos tirou do ímpeto de morte, de uma vida morta, e nos colocou uma vida viva, nos colocou na vida, nos enviou lá. E nós estamos atuando no nome de Jesus, porque apesar de terem sido esquecidos por muitos, o Deus que nós servimos não se esqueceu deles. Essas pessoas agora vão ter acesso à alimentação, à qualidade de vida, à nutrição, e recebendo a palavra de vida. Está chegando isso a você, porque eu não me esqueci de você, porque você é importante para mim. Nós precisamos anunciar a vida, com a nossa boca, com os nossos bens, com o nosso tempo. Precisamos fazer missão no nosso lar, nos nossos vizinhos, por onde passarmos. Precisamos fazer missão intercedendo
contribuindo, encorajando os missionários, motivando, enviando. Precisamos fazer missão, porque a liberdade que alcançamos em Cristo Jesus não foi só para nós, é para todos, e somos nós que vamos levar para eles. Jesus nos comissionou. Aquele homem vai atrás de Jesus: eu quero ir contigo, Jesus. Jesus fala não. Sabe o que isso significa? Não é do seu jeito, ó gadareno. Eu transformei a sua história, eu mudei a sua vida. Você vai me seguir, mas não aqui dentro do barco comigo. Você vai me seguir anunciando vida, anunciando verdade. Através de você haverá cura, haverá libertação, transformação e vida. Vai e anuncia. Não é do jeito que eu quero, não é no tempo que eu quero, não é do jeito que eu espero, que eu idealizo. Porque o que eu idealizei quando eu cheguei na igreja, que eu teria apoio, que a igreja abraçaria e todos iam comigo, e a igreja não abraçou. E eu não estou falando mal da minha comunidade, são bênção demais. Era um processo que eu precisava viver, e eles também. Pergunta se alguém lá desacredita desse pastor doido agora. Não é do jeito que você quer não, gadareno. Vai para sua casa, para os da sua família, e anunciam o que eu fiz por você. Mas ele não vai só para a casa dele, para a família. Ele vai em toda Decápolis. Ele vai passando de cidade em cidade, anunciando a vida. Porque agora dentro dele tem uma fonte que jorra para a eternidade. Agora observa que ele não passou por um treinamento, por um processo, por muitos estudos, para começar a anunciar. Pastor, você está falando que não precisa? De jeito nenhum. Eu estou treinando, estudando, me preparando até hoje. Mas nós vamos nos preparando e falando, anunciando, convidando. Eu lembro quando eu tive a minha primeira experiência com o Senhor. Na outra semana eu levei 3 pessoas para a igreja comigo. Na outra semana eu levei 5 pessoas para a igreja comigo. 2 meses depois eu cheguei a levar 20 pessoas para a igreja comigo. Era uma igreja de 40 membros. Foi feito o primeiro retiro, o encontro com Deus. Eu levei 45 pessoas para o retiro. Eu não sabia nada ainda de Bíblia. Como que você fazia? Eu chegava e falava: lembra o estado que eu era? Quem eu era? Lembra a morte que eu transmitia? A tristeza que eu transmitia, lembra? Olha como que está diferente. O que foi isso? Jesus mudou minha história. Me fala mais. Eu falava da experiência que eu tive, contava como foi minha conversão. Falei: quer saber mais? Vão comigo, porque eu não tinha tanto conhecimento. Vão comigo. Todos vocês têm algo para contar do Senhor. Todos vocês. Não espera para amanhã. Não espera que seja do seu jeito. Não espera que seja do seu tempo. Não espera ter o apoio de quem você acha que vai ser apoiado. Não espera ter o dinheiro que você acha que precisa para começar. Não espera pensando que primeiro tem que concluir aquela etapa. Não espera. Se o Senhor falou vai, gerou a vida, vai. Porque a obra é dele, quem capacita é ele, a provisão é dele, Deus é ele, não sou eu que sou Deus. Jesus o libertou da legião, deu ele capacidade de escolher o seu futuro, e ele escolheu sair e anunciar a grandeza de Deus, fazer a vontade do Pai. Quero chamar o ministério de louvor aqui à frente, já vou encerrar. Nós cantamos sempre que nós somos livres, não é verdade? E o Senhor nos libertou. Nós somos livres para adorar, para celebrar a vida que Ele colocou em nós. E somos livres e podemos celebrar essa liberdade que o Senhor pagou na cruz do Calvário, porque não foi de graça, anunciando esta liberdade.
sendo instrumentos de justiça, sendo instrumentos de libertação, sendo instrumentos de vida, sendo instrumentos de paz, sendo instrumentos de esperança, sendo pontes de avivamento. Todos ficavam admirados com aquele homem, todos. Porque uma pessoa que recebe uma nova vida, ela gera admiração, porque ela reflete amor, ela reflete perdão, ela reflete graça, ela reflete misericórdia, ela reflete bondade, ela reflete a natureza de Cristo. Ela se importa com gente. Vamos